Fala galerinha, tranquilidade com vocês? Espero eu que sim. E bom, vamos lá começar mais uma introdução, mas dessa vez não será uma introdução. Na verdade a gente vai fazer aí uma revisão do conteúdo, né? Uma revisão aí sobre as independências na América Espanhola, na América Latina, beleza? Então eu vou usar meu tempinho aqui hoje pra gente falar então, eu vou falar algumas coisas, pontuar alguns pontos pontuar um ponto importante, essa palavra maravilhosa, essa frase, os professores de português me desculpem. Bom, então a gente vai fazer algumas observações e pontuar algumas coisas importantes, ok? Sobre isso, então, eu vou falar aí uma maneira resumida de tudo que aconteceu nesse processo de independência da América Espanhola. E isso vai ser usado por vocês aí como uma revisãozinha aí para a prova, ok? E também para guardar melhor o conteúdo que já está um pouquinho lá para trás, então para ficar bem claro para a gente poder prosseguir, tá? Então vamos lá. O processo de independência da América Espanhola ele acaba ocorrendo então em um conjunto de algumas situações experimentadas ao longo do século XVIII. Nesse período, por exemplo, a gente pode observar a ascensão aí de um novo conjunto de valores, né, que vai questionar diretamente o pacto colonial e o autoritarismo dessas monarquias. Um desses e o principal é o iluminismo. Então, o iluminismo ele defende a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovem, né, o privilégio de determinadas classes sociais. Então, sem dúvida, né, a elite letrada da América Espanhola, principalmente, como a gente já comentou isso em várias vezes em sala de aula, os filhos, né, desses crioulos e tudo mais, iam para fora, iam para a Europa estudar, davam de cara com esses movimentos, com o movimento iluminista, entre outros movimentos que tinham na Europa, e traziam tudo isso de volta para cá e questionando isso. Por que aqui ainda é colônia? Por que não há uma independência? Porque não há uma liberdade econômica, uma liberdade política, assim por diante. Então essa elite letrada, né, se inspira nesse conjunto de ideias iluministas. A grande maioria desses intelectuais é da origem crioula, ou seja, eram filhos de espanhóis, né, nascidos na América, mas que eram não tinham, né, todos os direitos políticos nas grandes instituições do mundo colonial espanhol. Isso ficava aí direto aos espanhóis nascidos na Espanha. Por estarem politicamente excluídos, né, eles enxergavam no iluminismo uma resposta, uma motivação, uma ideia, né, de combater, né, dar um entrave de legitimidade pelo poder espanhol, pelo domínio espanhol. Então eles acham que o poder espanhol, a metrópole Espanha, ela está perdendo a legitimidade e a legitimidade deve ser feita justamente pelos próprios colonos. Então, esses espanhóis eram representados pelos chapetones, eles que eram os comandantes de tudo. Bom, ao mesmo tempo que teve então toda essa efervescência ideológica, né, em torno do iluminismo e o fim da colonização, a pesada rotina de trabalhos dos índios, escravos, mestiços, também vai contribuir para esse processo de independência. Um dos principais que a gente vai ver é o Haiti, né, que a gente já comentou, mas só para ficar bem claro, o Haiti é um desses locais, né, desses territórios, que se torna independente justamente pelos próprios escravos. Bom, as péssimas condições de trabalho, então, a situação de miséria, já tinham, né, antes do processo definitivo da independência, mobilizado alguns setores populares das colônias hispânicas para se movimentar aí contra isso. Então, dois exemplos bem claros que a gente pode citar de insatisfação, né, que podem ser observados, então, é a rebelião do Tupac Amaru, que foi feita no Peru em 1780, e o movimento comuneiro, eu não sei como pronuncia, mas é comuneiro, sem acento, enfim, em 1781 em Nova Granada. Então, no final do século XVIII, a ascensão, né, do Napoleão frente a esse Estado francês
e uma demanda britânica e norte-americana pela expansão dos seus mercados consumidores serão dois pontos cruciais para a independência. A gente já comentou isso, mas eu acho que vale a pena comentar de novo. Nesse ponto, que a gente tem o Napoleão lá na França, o Napoleão batendo em todo mundo lá na Europa. Existe aí um bloqueio continental, então esse bloqueio continental vai interferir diretamente aí, no bolso dos ingleses, e os ingleses precisam de novos locais, novos lugares para se fazer comércio. E um dos lugares que eles veem possibilidade de comércio é a América como um todo, tanto os Estados Unidos quanto tanto a América do Norte, Central e Sul. Porém, entretanto, todavia, a gente está vendo uma briga, né, entre os ingleses e os estadunidenses, pelos próprios estadunidenses estarem querendo a independência e conseguindo a independência. Esses estadunidenses antes eram ingleses e eles vão ter o mesmo princípio de busca de mercado que os ingleses, ou seja, fazer comércio com alguém. Como eles não podiam fazer comércio com a França ou com algum lugar da Europa, o local onde eles vão voltar os olhos é na América, no continente americano como um todo, porque aqui seria um local de muito próspero para eles se eles pudessem, se eles soubessem jogar o jogo político e econômico. Enfim, a França, por exemplo, ela tem um descumprimento do bloqueio continental, né? Perdão, gente, cabeça não tá funcionando. A Espanha, ela vai descumprir o bloqueio continental. Napoleão vai ficar triggered, né? Não vai ficar feliz e vai invadir então a Espanha. E quando ele invade a Espanha, ele acaba desestabilizando a autoridade do governo sobre as colônias. E, além de tudo mais, os Estados Unidos e a Inglaterra tinham grandes interesses econômicos a serem alcançados com o fim do monopólio comercial espanhol na região. Então foi aí, como a gente falou na aula ao vivo passada, que os americanos conseguem aí, americanos não, estadunidenses, conseguem então colocar um modelo, consegue colocar um modelo, não, consegue conquistar novos territórios, comprar e anexar novos territórios, ou até ganhar por meio de batalhas e assim por diante, novos territórios desses espanhóis e franceses. Bom, e tudo isso graças ao fim do monopólio comercial, porque se não tem monopólio comercial, eles podem fazer dinheiro e tanto que se tornar uma das maiores potências do mundo futuramente. Bom, então é nesse momento, né, no início do século XIX, que essa mobilização vai ganhar seus primeiros contornos. A restauração da autoridade colonial espanhola seria o estopim, né, do levante dos crioulos para tomar o poder. Então eles acabam contando com o apoio financeiro anglo-americano. Os crioulos convocaram a população colonial e se rebelaram contra a Espanha. É muito importante saber que quem faz isso são as elites. Os dois maiores líderes crioulos, então, da independência, sem sombra de dúvidas, foram o Simão Bolívar e o português José San Martín, ou em espanhol José San Martín. San Martín, não sei como fala, mas José entendeu? Vocês manjam espanhol melhor que eu. Enfim, eles organizavam seus exércitos, né, pelas porções norte e sul da América. Ambos sequenciaram a proclamação de independência em vários países latino-americanos. No ano de 1826, por exemplo, com toda a América Latina independente, as novas nações reuniram-se no Congresso do Panamá. Nele, o Simão Bolívar vai defender então um amplo projeto de solidariedade e integração político-econômica entre todas as nações latino-americanas. No entanto, os Estados Unidos e a Inglaterra eles vão se opor, né, a esse projeto que ameaçava o seu interesse econômico comercial no continente. Então, com isso, a América Latina acaba se mantendo fragmentada, né, cada um para o seu canto e cada um que lute. Enfim, o desfecho do processo, então, da independência, no entanto, não vai significar tipo, uma radical transformação da situação socioeconômica vivida pela população latino-americana.
a dependência econômica em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios da elite local, elas acabam fazendo aí com que muitos problemas da antiga América Hispânica permanecessem ao longo da história latino-americana, e a gente já falou isso até no Brasil. A gente ficou independente, mas a gente depende de alguém. Então, ficou elas por elas, digamos assim, uma independência diferenciada. Bom, esse foi o resuminho da aula. Deus. Na aula ao vivo, a gente vai aprofundar ainda mais isso. E para vocês estarem, ó, 10 na hora de fazer a prova. Beleza, galerinha? A gente se vê na próxima aula. Até!